Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos analisar alguns vídeos sobre as igrejas atuais. Será que a sanidade mental desses pastores está indo de acordo com a vontade de Deus? Ou será que os homens estão caindo em luxúria e transgressão? Então nós vamos acompanhar alguns vídeos aqui, tá? E tentar entender o porquê, mas o porquê que dia após dia o número de pessoas iníquas, o número de pessoas transgressoras da lei de Deus, aumenta. Por que, que as pessoas estão simplesmente abandonando a igreja e indo para o mundo, né? Pois bem, nós vamos discutir sobre esse assunto. Quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser obter o meu contato pessoal, participar dos nossos grupos, inclusive eu já publiquei ontem, lá no nosso veículo de comunicação oficial, onde um aluno que fez a aquisição agora do conteúdo premium e em menos de 20 dias já obteve resultado através do meu treinamento. Então, se você quiser conhecer, ver os testemunhos, aqui na descrição do vídeo você encontra um acesso para você poder encontrar o meu trabalho, tá bom? Pois bem, senhores, hoje nós iremos falar sobre algumas coisas aqui. O propósito do vídeo de hoje não é ofender ninguém, não é ridicularizar a religião de ninguém, mas sim tentar entender o que está acontecendo e se isso está de acordo com não é igreja, estou no nome correto, se isso está de acordo com a religião que é pregada, ok? Pois bem, igreja pentecostal, né? E o pastor Cleudo, esse é um vídeo onde ele ameaça os fiéis. Eu quero entender o que está acontecendo aqui. Vamos acompanhar esse vídeo. Eu vou até aumentar o volume para ver se fica fácil de você ouvir, tá? Vou aumentar o volume aqui, não vou colocar muito alto também não, porque não tem propósito. Eu vou narrar o que ele vai falar. Se você não prestar conta para mim, ele está gravando um vídeo falando se você não prestar conta para mim. Você já percebe pela expressão facial, pela gesticulação, que ele tá irritado, né? Se você não prestar conta para mim. Ana Lúcia, inclusive Ana Lúcia, se você estiver vendo esse vídeo, toma cuidado aí, viu? Preste atenção. Se eu não ver Ana Lúcia aqui, se eu não ver o Evandro Leite aqui, se eu não ver o Samuel aqui, se eu não ver o Alan de Souza aqui, toma cuidado, viu, Alan? Toma cuidado. Se eu não ver Elaine Guerra aqui, se eu não ver Aparecida Acida Olivera aqui, vocês estão lascados, vocês estão lascados. Ou seja, nós temos aqui um pastor, né, que se não vê os fiéis dizimistas na igreja, essas pessoas estarão lascadas. Ou seja, é uma pessoa que vai julgar uma maldição. Né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Até onde eu sei, né? E eu tenho essa bazuca aqui, ó, a melhor Bíblia do mundo, né? Essa aqui tem o nome verdadeiro de Deus. Ela tem o grego, aramaico, latim, tem os estudos bíblicos e não permite nenhum tipo de adulteração. Inclusive, tem coisas aqui que são extremamente polêmicas. E eu acredito que essa Bíblia vai deixar de vender esse ano, principalmente quando passar aquela legislação brasileira. Tá? Mas se eu fosse você, eu teria uma dessa. Pois bem, senhores, olha que coisa interessante. A Bíblia ela não dá brecha para o mal. E uma pessoa que prega o evangelho, eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento, Jesus Cristo, ele amaldiçoou alguma pessoa? Em algum momento, os apóstolos de Cristo, e lembre que Paulo, ele se converteu, né? O apóstolo Paulo de Tarso, ele foi convertido. Os apóstolos, após seguirem Jesus, tá? Os apóstolos, após seguirem Jesus, eles amaldiçoaram as pessoas.
Então, de onde que vem essa doutrina de maldição? Porque do meu Senhor, do meu Rei, do meu Deus, que não foi, né? Então, nós estamos chegando no mundo, e eu sempre vou dizer isso: igreja não leva à salvação. Qual que é o propósito da igreja? É congregar, apenas isso. A proposta da igreja é o seguinte: eu sou cristão, você é cristão. A gente gostaria de debater sobre o assunto, a gente gostaria de unir forças. Beleza, a gente tem um ponto de encontro que é a igreja. É apenas para isso. A igreja não serve para ensinar o evangelho. Se a igreja de fato ensinasse o evangelho, existiria um cronograma. Por exemplo, hoje nós iremos estudar sobre João Batista. Aí pegaria as principais partes de João Batista e estudava. Hoje nós iremos estudar sobre as principais passagens de Mateus. Então a Bíblia, quando ela tem uma ordem cronológica que é respeitada, você entende o assunto. Mas, infelizmente, o que acontece é o quê? Pastores pregando aquilo que está na cabeça deles e simplesmente usando versículos completamente isolados para justificar as suas pautas. Por exemplo, a questão do dízimo. Se você pegar um versículo isolado, você vai encontrar uns 3 versículos que falam que você tem que dizimar. Vai encontrar. Só que se você ler o capítulo, você vai entender que era para o povo levita, que o dízimo, o povo levita, o que acontecia? É uma situação que era pertencente à antiga aliança. Você tinha as tribos de Israel e você tinha a tribo de Levi. Todas as tribos tinham funções perante ao Criador, funções de plantação, funções de batalha de guerra, então tudo era bem organizado. Só que os levitas, eles basicamente eles ficavam por conta do tabernáculo, eles ficavam por conta de servir a Deus. E por exercer essa função, eles não plantavam, né? E muitas vezes os levitas eles peregrinavam junto ao tabernáculo e não tinha como plantar. Se você planta um pé de alface, daqui a um mês você está longe, ó, daqui a 15 dias você está em outro lugar. Então muitas vezes, não tinha como plantar. Então Deus estipulou que as tribos de Israel, que são seus irmãos, dessem 10% do seu valor para que os levitas pudessem se manter. E esse valor era estipulado entre recursos básicos e alimentos. E todo o excedente era entregado às viúvas e os órfãos. Depois a casa de Israel se consolidou e o dízimo passou a ser viúvas e os órfãos. Então essa é a verdadeira história. Nunca houve sequer um dízimo na história. É que eu tenho que pagar, porque eu tenho que contribuir com a casa de Deus. Meu irmão, assim diz o profeta Estevão. Estevão. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Meu irmão, pensa comigo. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Deus é um ser absoluto sobre todas as coisas. Você acha mesmo que um ser perfeito vai habitar numa casa de pecadores? É claro que não. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: essas casas elas não estão, Deus não está ali dentro. Jesus Cristo mesmo diz que o vosso corpo que é o templo de Deus. É o nosso corpo. O ser humano, a engenharia, a tecnologia, o design inteligente pelo corpo humano, se você quiser estudar, é um assunto muito bem detalhado. Tem até um canal do inteligentista que fez um excelente documentário sobre inteligência sobre o criacionismo, né? Design inteligente. Meu irmão, fantástico, mais de 10 horas de conteúdo no canal. Você vai entender a perfeição do corpo humano. Então Deus habita ali, no corpo humano, não é no templo de pedra, não é no templo de tijolo. Então é isso que é importante você entender. E aí nós estamos vendo que Jesus não permitiu pastores e padres, né? Assim diz em Mateus. É, Pera aí, eu lembro de um versículo que era o seguinte: não vos chamei de rabi, porque um só é vosso mestre. A palavra rabi, a tradução dela é mestre. Nem vos chamei de padre, porque um só é vosso pai. A palavra padre em italiano é pai, tá? Mas ela tem um sentido majoritário, como se fosse o pai celestial.
não vos chamei de pai, tá? Porque um só é vosso pai, e nem vos chamei de guia. É o guia das ovelhas. O que é um guia das ovelhas? É um pastor. Não vos chamei de pastor, porque um só é o vosso pastor, aquele que está no céu. Então Jesus Cristo ele fala: não é para existir essas hierarquias, não é para ter igreja, e você vai congregar da maneira correta. As pessoas escutam Jesus? Não. Haverá uma grande. Eu vou colocar um outro vídeo para você poder assistir, tá? Fica tranquilo. Haverá uma grande perseguição à igreja, uma grande perseguição à igreja. E eu digo para vocês, ainda bem que vai vir essa perseguição. Porque essa perseguição, ela fará com que os verdadeiros cristãos se moldem na fornalha. Porque, em primeira instância, a perseguição ela não irá afetar as grandes igrejas. Por exemplo, Valdemiro Santiago, aquele outro Silas Malafaia, tem um outro também. Essas grandes igrejas que comportam milhares de pessoas, elas não serão afetadas pela perseguição. Porque o que se prega lá dentro é teologia da prosperidade, teologia da libertação. São coisas que edificam mais o homem do que a Deus. Então, para o diabo, pouco importa proteger, censurar essas igrejas, porque simplesmente elas não valem em âmbito espiritual coisíssima nenhuma. E aí, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte, né? Já é uma perseguição. Tenta você pregar pregar contra os homossexuais, você vai ser preso. Pregar contra a bruxaria, você vai ser preso. Vai bater polícia militar, polícia civil na sua casa, assim como aconteceu recentemente com o pastor. Então, pregar a verdade já é sinônimo de perseguição. Só que eles vão começar perseguindo os verdadeiros cristãos. Depois, essas igrejas que estão em transgressões, elas também serão fechadas. Porque o diabo ele não pode permitir que a Bíblia continue existindo, que a palavra de Deus continue existindo. Então, essas igrejas, mais cedo ou mais tarde, irão fechar. Elas não vão ser as primeiras. Mas eu fico até feliz. Por quê? Porque é na grande perseguição que as pessoas acordam para a verdade. Então o que acontece? Enquanto você está dentro de uma igreja falando amém, irmão, né, ungindo seu carro, sabe, a sua vida, você tem superpoderes, Deus revelou para mim que você tem dons, né, você é o super saiyajin mexicano. Então assim, quando a igreja continuar com essa hipocrisia, você nunca vai ser salvo, você está caminhando para a perdição. Agora, quando chegar o momento que você não pode pregar a palavra, para passivo de grande punição, quando chegar, meu irmão, você vai ter que pegar a Bíblia e você vai ter que ler escondido. Aí, quem sabe você aprende alguma coisa. Olha só esse vídeo para você poder entender. Esse cara aqui, é um pastor de igreja da Universal. Ele está pedindo fiéis tudo que os fiéis têm de bens, tá? Até o carro e manda os fiéis embora a pé. Dizima o carro aí e volte a pé. Irmão, eu digo uma coisa para vocês. Jesus Cristo, a pregação de Cristo nunca se importou com o dinheiro que você tem. Se você quiser contribuir com a obra, venda os seus bens e ajude aos órfãos, ajude as viúvas. E o que é ajudar os órfãos e a viúva? Eu vou voltar esse vídeo aqui, tá? O que é ajudar os órfãos e as viúvas? É mais ou menos isso aqui, pessoal, ó. É mais ou menos isso daqui, ó. Você tem uma criança que provavelmente perdeu os pais, ela tá na rua, né? Não toma banho, você pode ver que os pés já estão pretos, né? E basicamente o que é ajudar as viúvas e os órfãos? É você vir. Olha para você ver a inocência, uma criança de 4 anos. Isso aqui é um exemplo, pessoal. A coisa é muito pior do que isso aqui. Isso aqui é um exemplo. Mas a coisa é muito pior do que isso aqui. Olha só. É você poder ajudar. Imagina você inocente no mundo com 4 ou 5 anos, perdeu os seus pais e você tem que sobreviver nesse mundo. Sobreviver nesse mundo. E aí vem uma pessoa que, para poder te dar $5, para poder te dar R$ 5, ela tem que filmar e postar na internet que ela está fazendo uma boa ação. Imagina você viver nesse mundo de hipocrisia e tentar sobreviver. Você tem que olhar para a cara das pessoas e enxergar que a felicidade se exauriu. Imagina você ter que dormir na rua. Não estou dizendo que é o caso dessa menina aqui, tá? Eu posso até considerar como uma armação, mas a realidade é pior do que isso aqui.
não é 100 vezes pior, é 100 milhões de vezes pior. Então você imagina você simplesmente dormir na rua, estar, não ter um pai, uma mãe, um patriarca para te proteger, para te dar amor, sabe? Você não ter comida em casa, você tem que viver à base de doação e não tem perspectiva de futuro. E essa é a sua vida. E essa é a sua vida. Aí Deus fala: você quer ajudar uma pessoa de verdade? Você quer ajudar um órfão de verdade? Não vai dar, não vai ser hipócrita. Não vai ser hipócrita de ficar dando dinheiro e com. Sabe, não é assim que você ajuda. Meu irmão, você acha que US$ 5 pode ajudar uma menina como essa? A única maneira de você ajudar uma menina como essa, primeira coisa, é você pregar o evangelho. Porque, dependendo da situação, você nada pode fazer. Então, pregue o evangelho. Chegue nela e fala: olha, eu sei da sua situação, mas fique tranquilo, porque existe o Criador. Deus existe, o nome dele é Jesus. E que mesmo que você passe por essa situação, você pode orar a Jesus, porque ele é Senhor do impossível. E aí você se compromete. Eu vou estar vindo aqui, né, uma vez por semana, 2 vezes por semana que eu trabalho, mas eu vou te ajudar com comida, com as coisas. Se quiser tomar um banho na minha casa, pode tomar. É assim que se ajuda, né? Eu vou tentar arrumar uma família para você. Eu vou ver se eu consigo ir na assistência social e ver o que dá para fazer, né? E na última instância, se não der nada para fazer, você pode passar um tempo na minha casa. Eu não posso cuidar de você porque eu tenho família, mas você pode passar um tempo, você pode tomar banho, você pode se até você conseguir se garantir, entendeu? Então, o criador ele fala o seguinte: o que é uma ajuda? Não é financeira. Dinheiro é o mal de todo mundo, né? Assim, o dinheiro é um bem necessário. Mas o dinheiro é o mar dos hipócritas. Então, essa é a verdadeira ajuda. Né? Ficar dando dinheiro para. Olha pra você ver, a mulher rica, pegando. Olha para você ver, a menina já olha até estranho para a câmera, né? Já olha até estranho para a câmera. E tudo que a menina tem é um pano sujo. Tudo que ela tem. Aí vem a mulher, pega dinheiro, né? E dá dinheiro para a menina, claro, né? Vamos postar, pega o celular assim, olha, estou ajudando uma menina, estou ajudando. Veja como eu sou bom, veja como eu sou altruísta. Tá entendendo? É um mar de hipócritas. Então é isso que as pessoas fazem. É isso que as pessoas fazem. Olha a cara da menina. Você acha que a menina tá feliz? Você acha que a menina tá preocupada em receber US$ 5, cara? Pensa um pouco. Você acha que é isso que ela queria ali? Você não precisa. Coloca na sua cabeça. Na cabeça de anta. Coloca na sua cabeça. Não existe cota para você ajudar as pessoas. Aí que eu tenho que ajudar todo mundo todo mês. Aí que eu tenho que ajudar. Se eu não ajudar um pobre necessitado todo mês, eu vou derreter as minhas mãos. Meu irmão, não existe cota. Se você conseguir ajudar uma única pessoa verdadeiramente, se você tirar da pobreza uma única pessoa, se você conseguir cuidar de uma única pessoa verdadeiramente, isso vai ter valido mais do que você tentar ficar dando US$ 5 para 1 milhão de pessoas. Se você de fato ajudar, fazer com que essa pessoa saia dessa situação, que ela consiga se reerguer, sabe, que ela possa deitar numa cama, isso vai valer muito mais do que ficar dando US$ 5 filmando com a câmera. E mesmo que você não filmasse. Tá entendendo? Isso, dinheiro não é solução. Coloca na sua cabeça. Coloca na sua cabeça. Então é isso que eu tô falando. Isso aqui é uma situação triste. Triste. Você vê uma pessoa com um cantinho. Você tá entendendo? Se eu pudesse, eu levava pra criar, cara. Sem medo nenhum. Só, eu vou ver o que eu posso fazer. Porque eu não posso aparecer com uma criança na minha casa e sem que hoje haja uma legislação, felizmente. Porque eu boto na minha casa, o governo vai lá em uma semana e tira. Então eu vejo o que eu posso fazer. O que eu puder fazer, você quer tomar um banho, você quer conversar. Então é isso que quando se fala no grande dia do julgamento, são essas condutas que o criador vai perguntar. Não é ficar dando R$ 5 e filmando com o celular. Ah, mas eu dou 2,50 e filmo com o celular e pode. Não, pelo amor de Deus. Né? E aí, o que acontece? A gente tem uma situação, ó, vamos lá. Cara aqui simplesmente falando para os fiéis dizimarem com o seu dizimarem para a igreja para colocar o carro no altar. Não precisa ter medo, não. Diga, esse carro é meu.
Tá pago. Essa moto é minha, tá paga. Lembra bem que eu vou lhe falar. Todo pastor, todo padre, todo influenciador no YouTube que usar qualquer coisa judaica, paninho de judaico, que usar pulseirinha de judeu, desconfie. Meu irmão, entenda uma coisa. A religião judaica acredita em reencarnação. Se você duvida, pergunte a qualquer judeu. E ponto final. A religião judaica ela é diferente do cristianismo. Pergunta para um judeu se ele aceita Jesus como seu salvador. O judeu vai falar: não, nós não consideramos Jesus como salvador, mas sim o Deus de Abraão. Então, o judaísmo é uma coisa diferente de cristianismo. Eles têm, assim, o mesmo começo, mas o final é diferente. Então, coloca na sua cabeça que o judeu ele não aceita Jesus Cristo como seu salvador. Não aceita. Coloca isso na cabeça de vocês. Qualquer cristão que estiver usando roupinha de Israel, quepá na cabeça, manto sagrado e não sei o que, meu irmão, você estará condenando a sua vida e da sua família. Não se mistura a religião. É exatamente a mesma história da Igreja Católica, onde você tem Igreja Católica e você tem os benzimentos. Ah, eu vou benzer para ser. Meu irmão, você está invocando entidades num templo religioso. Não dá. Adoração de imagens. Não dá. Adoração de santos. Não dá. Então, infelizmente, tome cuidado. Tome cuidado com qualquer pessoa que usa coisa judaica. Ou você é judeu e aceita o judaísmo como sua religião, ou você é cristão. O próprio Messias mesmo disse: não terá dois senhores, pois um agradará e o outro desagradará. Então não tem como. E Deus odeia gente indecisa. Ele fala em Apocalipse: por não ser morno nem frio, por você não ser quente nem frio, mas por ser morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pega esse carro, essa moto, esse caminhão, pega isso aí, pega esse salário da renda, porque Deus já te pediu. Deus pede dinheiro. Olha, eu vou te contar uma coisa. Se um dia da minha vida Deus pedir dinheiro para mim, ele é um bosta. Se Deus falar assim: Humberto, estou precisando de R$ 10. Não, se Deus descer do céu para me pedir R$ 10, para me pedir uma moto, esse Deus é um bosta, meu irmão. Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Se Deus é onipotente, ele tem um poder absoluto sobre todas as coisas. Ele pode ter a melhor moto do mundo. Se Deus tem que descer para poder me pedir R$ 10, para me pedir. Então esse Deus é um bosta. Alguma vez na vida, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez na vida Deus te pediu dinheiro? Ué? Meu irmão, nós não estamos conversando com. Deus não é um menino mimado carente por atenção. Vocês não têm ideia. A ira de Deus cairá sobre esse povo, principalmente as pessoas que creem nisso aqui, porque Deus não é esse tipo de ser aí, meu irmão. Eu não sei onde é que vocês brotaram que Deus precisa de dinheiro. Não sei, cara. A propriedade. Pega esse carro, coloca no altar. Meu irmão, então assim, pega tudo que você tem e coloca na igreja. Ah, claro, 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 meu irmão, né? Nunca esqueça da frase que eu vou falar. O pastor tá comendo as novinhas. Nunca esqueça, grava no seu coração, lapida como diamante. Nunca esqueça. Depois você procura esse vídeo, tá? Depois você procura. O que acontece é o seguinte, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. É por isso que essas igrejas, por isso que o mundo tá do jeito que tá. O mundo tá do jeito que tá. Entenda uma coisa. Vamos lá, só para você poder entender qual era o apóstolo que não trabalhava. Todos os apóstolos trabalhavam. Todos. Todos os apóstolos tinham famílias. Todos os apóstolos deixaram com as suas famílias as suas casas. As suas casas. Ai, mas tem um versículo que Jesus Cristo pede para vender tudo e condena a pessoa rica. É aquilo que eu falo. A igreja usa versículos isolados. A igreja chega para você e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus Cristo fala: siga os mandamentos, venda tudo que você tem
e me siga. Dê aos pobres, dê à igreja e me siga. Aí o povo, nossa, então eu tenho que vender tudo para a igreja para poder ser salvo. Por quê? Porque você é um animal. Você é uma pessoa que não merece realmente a salvação, porque confiou a sua salvação aos homens, tendo a Bíblia nas suas mãos. Você acha que o povo chinês pode ter livre acesso à Bíblia? Você acha que vende Bíblia na China? Você acha que vende Bíblia na Coreia do Norte? É, campeão. Tendo a Bíblia nas mãos, não quis ler, não se apressou a ler. E por isso é a sua condenação. Esse versículo é assim, a parábola do jovem rico, tá? Não é parábola, porque de fato é algo que aconteceu. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus Cristo fala, bons, por que me chama bom? Bom mesmo é o Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo ele é a manifestação de Deus. Ele é o próprio Deus, mas ele é numa escala menor. Então a absolutividade de Deus é que é bom, mais nada sai disso. Aí ele fala, para você ser salvo, você tem que seguir os mandamentos. E aí se é resumido em duas frases: amar a Deus sobre todas as coisas e todas as formas, e ao próximo como a si mesmo. Né? Que resume os mandamentos de Deus, né? Não matarás, não adulterarás, não assassinarás, honra teu pai e tua mãe, a fim que tenha vida longa. Então, se resumindo tudo isso. Aí o jovem rico fala: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. O que me falta? Aí Jesus Cristo fala: se queres ser perfeito. Você acha que algum pastor fala essa frase? Se queres ser perfeito? Não. Eles distorcem a Bíblia para te convencer que ser rica é uma furada. Se queres ser perfeito. Por que Jesus Cristo fala se queres ser perfeito? Porque simplesmente, o jovem rico ele já vai ser salvo. Por quê? Porque apesar de ter recurso financeiro, ele segue os mandamentos. E os mandamentos pedem para amar a Deus acima de todas as coisas. E depois amar o próximo, as pessoas à sua volta como a si mesmo. Então o mandamento já é fiel. Já é uma testemunha fiel da verdade. Aí Jesus Cristo fala: se você quiser ser perfeito, você vai vender todos os seus bens, dar aos pobres, e você vai me seguir. Olha bem, você vai me seguir, você vai se tornar apóstolo. Meu irmão, você já imaginou a honra que é ser, ser apóstolo de Jesus Cristo? Coloca você, homem ou mulher, imagina Jesus Cristo te convidando a ser apóstolo. É a maior honra. E o jovem rico não tinha esposa, não tinha filhos. O jovem rico era uma único cara, não tinha esposa nem filhos. Né? Você vê que os apóstolos que tinham esposa e filho deixaram as coisas para os seus filhos. Aí fala: se você quiser ser perfeito, me segue e você vai se tornar um apóstolo, porque você vai começar a seguir a Jesus Cristo verdadeiramente. Assim como tantos outros seguiram. Então ele fala: se você quer ser perfeito. Alguém fala isso? Não. Não é problema você ter dinheiro. O problema é você amar ao mundo e amar ao dinheiro. Mas ter dinheiro não é problema. Não é problema. Inclusive, quanto mais dinheiro você tem, menos o governo consegue controlar a sua vida. Vamos supor que você é um cara milionário. Irmão, se o governo der a louca no cangaço que vai tirar a vida de todo primogênito, todo filho homem, né, assim como aconteceu no reinado de Herodes, tendo você recurso financeiro, você pula fora daquele lugar. E quem não tem recurso? Então, infelizmente, o sistema, a elite mundial, quer que você não tenha dinheiro para que você se torne dependente do governo e o governo pode fazer o que ele quiser. Afinal, você depende do governo para sobreviver. Então, tudo que o governo quer são pessoas dependentes. Por quê? Porque uma pessoa dependente não vai questionar a autoridade, não vai contra o sistema. Agora, quem tem dinheiro, meu irmão, o cara vai falar assim: peraí, por que você está fazendo isso aqui? Eu não concordo. Ah, mas você não pode discordar. Então vamos embora. Leva meu dinheiro, leva toda a minha. Então essa é a grande diferença. Agora, você acha que alguém prega essa verdade? Não. Sacrifica que em breve você vai ter. Como que você vai ter dinheiro para comprar Lamborghini se você está entregando tudo para a igreja? Uma igreja que, assim diz o profeta Estevão, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que espécime de templo o homem pode fazer para mim? Não é a terra estrada dos meus pés? E não sou eu o construtor de tudo? Então eu pergunto para vocês, que tipo de templo
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então você vai estar sacrificando para quem, meu irmão? Porque para Deus que não é. Dando seu dinheiro para esses caras, para Deus que você não está fazendo nada. Melhor lhe seria você pegar. Eu não vou rodar esse vídeo inteiro porque eu não tenho sanidade mental para porcaria. Mas basicamente esse cara vai ficar falando, sacrifica, e é isso, meu irmão. A questão aqui é o seguinte, né? Muito melhor seria você, e aqui um exemplo, muito melhor seria você ajudar uma pessoa verdadeiramente, né? Se você puder ajudar, se comprometer a ajudar uma pessoa verdadeiramente, melhor lhe seria de que todo e qualquer altar, de qualquer porcaria. Inclusive, em Mateus, no dia do grande julgamento, falará assim: é, para o fogo eterno. Aí vão falar com algumas pessoas, inclusive com pastores, e eles vão dizer: Mas Senhor, por que nós vamos para o fogo eterno? Ele fala assim: ó, eu tive fome e você não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro e não me acolhesse, fui preso e não me visitasse. Então, o verdadeiro dízimo não é financeiro, cara, é tu ajudar. Se você ajudar uma única alma, verdadeiramente você vai ser salvo. Ah, mas a salvação ela vem mediante a confissão que é pecador, o verdadeiro arrependimento e aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Concordo com você. Se você estiver no leito de cama, com as pernas quebradas, com os braços quebrados, deitado no leito de cama, beleza, meu irmão, essa é a salvação para você. Agora, se você pode andar, né, punheteiro, se você pode mexer os seus braços, se você pode fazer todas essas coisas, então você vai entrar justamente no que Jesus Cristo diz sobre a parábola do joio e do trigo, porque é o trigo da semente. Você vai entrar justamente na parábola da boa árvore vidora. O que é? A árvore que gera frutos. Toda árvore que não gera frutos é ateada ao fogo. Mas aquela que gera fruto, o fruto se multiplica. Então, o verdadeiro arrependimento é você fazer a obra. Não é você ir para a igreja e ficar lá escutando um velho ceboso. Não é isso. É você fazer a obra. Então, quando você se arrepender, eu me arrependo dos meus pecados. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Quando você falar essas palavras, beleza, ok. 50% da sua salvação está garantida. Agora vamos começar a fazer a obra. Qual que é a obra? Vamos garantir que nós vamos ajudar ao menos uma pessoa. Ao menos uma pessoa. Vamos garantir, nós vamos fazer o nosso possível. Aí essa é a diferença. E não é ajudar com dinheirinho filmando, estou ajudando, como eu sou altruísta. Não, é simplesmente você ajudar. Meu irmão, você acha que mendigo quer dinheiro? Tirando os pilantras, você acha que mendigo quer dinheiro? Meu irmão, muitas vezes o cara que é mendigo, ele tem casa própria. Muitas vezes o cara que é mendigo, ele tem. Então, assim, sabe, o cara não tá preocupado com dinheiro. Muitas vezes o cara abandonou a família, não sei o que, para viver aquele tipo de vida, virar andarilho. Então, primeiro você prega a palavra e depois você ajuda, porque o mais importante é a garantia de salvação. Salvação eterna. Por isso que eu falo, as pessoas não conhecem o meu Pai. As pessoas não conhecem a Deus. As pessoas, eu tive a oportunidade presencialmente de conversar com Deus. Eu tive a oportunidade de ter visão com Deus. As coisas se concluíram. Eu tive a oportunidade, sendo eu um ceboso, gordo ceboso, sendo eu uma pessoa pecadora, o Criador se revelou a mim fisicamente e espiritualmente em visões. Então eu não posso, eu sei como é o meu Deus, eu sei como é o meu Pai. Eu conheço o meu Pai. Não conheço plenamente porque eu sou incapacitado pela minha ignorância. Mas aquilo que se revelou a mim, Deus não vai ficar pedindo carro no altar, campeão. Então, assim, eu digo para vocês, quando vocês conhecerem o Criador, eu vou falar uma coisa só para vocês terem ideia, mais ou menos, aqui, tá? Existe um homem aqui na internet, ele chama Fernando Bartolomeu, tá? Ele é uma pessoa magnífica. Eu acredito, no meu entender, que ele é muito vibrado em Israel, muito vibrado em Israel. Isso aí é uma coisa que me desagrada. Mas eu não sou perfeito e cada um de nós tem defeitos, então a gente tem que saber ponderar. Mas é uma pessoa, ele é uma pessoa com uma, como é que, assim, a gente não deve falar as coisas, mas é um cara do cacete, meu irmão. Eu pude conhecer o Fernando Bartolomeu e dos homens no Brasil a qual eu conheci, foi uma das melhores pessoas, assim, inacreditavelmente, cara. O cara é sábio,
o cara ajuda as pessoas, ele não fala na internet. Não fala. Eu tive. Ele se ajuda. Conversando com ele, eu descobri que o cara ajudava as pessoas secretamente. Ele não ficava cantando. Eu só fui descobrir que o cara ajudava as pessoas conversando com ele, né? Um cara com grande conhecimento bíblico, né? Grande conhecimento, muito conhecimento mesmo. Um cara que evita problema e segue a Bíblia verdadeiramente, meu irmão. E assim, ele até prega o evangelho no YouTube, mas assim, como ele tem família, tem a correria do dia a dia dele, ele não é um canal no YouTube que vai, sabe? É uma coisa pequena, uma coisa pequenininha. Foi uma das pessoas mais, assim, e conversando com o Fernando, eu lembro disso, cara. Lembro muito bem disso. O canal dele no YouTube chama Canal Catuve. Catuve. K-A-T-U-V, tá? É como falei, é coisa de Israel, não me agrada, mas o cara é uma pessoa assim, sensacional. Quem dera tivesse uns 10 desses no Brasil. E conversando com ele, olha só como é que Deus se revela. Deus se revela aos bons. Olha como é que aconteceu. Fernando Bartolomeu, ele estava eu acho que foi dar uma palestra, ou alguma coisa aconteceu. Francamente, essa parte eu não me lembro. Mas conversando com ele, olha só. Ele se perdeu num caminho e ele estava a pé. E o lugar que ele estava já estava escurecendo e era perigoso. Olha só como é que é a coisa, meu irmão. Como é que Deus age para a vida das pessoas. Ele orou para Deus durante um curto período de tempo. Orou para Deus. Olha como é que Deus age sobre as pessoas. Não vou dizer que ele é justo, mas age sobre as pessoas que têm uma fé forte e inabalável. Orou para Deus porque ele estava perdido. Naquela mesma hora que ele orou, passou assim 15 segundos, apareceu um cara para ele e falou assim, ó, ele chegou no cara e perguntou, cara, eu tô perdido, eu preciso sair daqui e não sei o que, tal. E aí o cara falou assim, ó, vá por aqui, vire aqui, você vai andar 2 quarteirão, tal. E quando você andar 2 quarteirão e virar, tal, você vai encontrar uma avenida e vai ficar mais, assim, dando um exemplo, vai ficar mais fácil de você enxergar onde você tá, não sei o que, tal, tal. Aí ele falou assim, não, cara, muito obrigado. Aí o cara falou para ele assim, vá com Deus, Fernando. Só que ele não falou o nome. Ele acabou de ver um cara, ele pediu informação pro cara, o cara deu informação, mesmo sem falar o nome, e no final o cara falou, vá com Deus, Fernando. Meu irmão, ele não é Deus agindo sobre as pessoas. Então, assim, são exemplos que nós vamos levar para a vida inteira. Você está entendendo? Então, essa é a diferença. Eu falo para vocês que essa é a diferença. Né? Então, é isso que muda a concepção das pessoas. Né? Então, é isso que muda. Eu, por exemplo, eu detesto qualquer emblema de Israel. Por quê? Porque eu não sou judeu. Eu não tenho que misturar minha religião com outra. Os judeus estão satisfeitos com a religião deles e eu estou satisfeito com a minha. Entendeu? Eu não preciso forçar a barra. Eu não tenho que eu falar com o cara, ó, o Salvador é Jesus. E nem eles têm que ficar enchendo meu saco. Você acha que algum judeu fica ligando para mim? Você acha que o judeu pensa assim, nossa, Humberto Voltz, ele tem que acabar com esse cara. Irmão, os caras não estão nem aí para mim. O que o cristão tem que saber é o seguinte, é saber separar. E aí, olha que coisa interessante. Então, assim, a ajuda, ela é essa. As pessoas, elas se perderam. Assim como eu falei aqui no começo do vídeo, os caras amaldiçoando quem não vai na igreja, meu irmão. Isso aqui é outro vídeo que eu coloquei aqui no canal sobre ideologia. Não vou falar, já está publicado no canal. Mas é isso aí, ó. Então, assim, o que eu quero que você entenda, e eu acho que isso que é importante, é que a salvação ela é um âmbito individual, mas tem que gerar frutos. Constantino, só para a gente poder finalizar, Constantino ele criou a Igreja Católica, tá? Só que Constantino aconteceu o seguinte: no Império de Nero e de outros de grandes imperadores, eles perceberam que o cristianismo estava explodindo, crescendo em Roma. E Roma era o berço do mundo, né? Então, assim, o mundo inteiro já estava conhecendo Jesus. Então, a ação que eles tomavam era o seguinte: vamos julgar os cristãos na cova, vamos perseguir os cristãos, vamos botar fogo. Só que o sangue dos justos é combustível para a fé. Quanto mais você oprime o povo em prol da palavra de Deus, mais o evangelho cresce. Porque se o governo é contra, é porque o negócio é bom. E aí, basicamente, o cristianismo explodiu. Constantino, ele decidiu tornar oficial a religião do cristianismo. Só que, em prol disso, ele elegeu para si
os verdadeiros apóstolos. Porque um padre é um apóstolo, ok? Então, já tinha-se os apóstolos de Cristo, mas Constantino elegeu para si homens que ele queria que fosse apóstolo. Então veio a Assembleia de Prelados, veio um outro. São grandes reuniões que pegaram o cristianismo e distorceram, né? Então, por exemplo, você tem lá o Papa carregando uma haste com o sol, aquilo ali é o sol Invictus. Então, o Constantino ele misturou paganismo com cristianismo, uma pessoa extremamente pagã, misturando as crenças e religiões. Já que nós não conseguimos acabar com os cristãos, vamos nos infiltrar com eles e vamos tomar o poder. Chegou no final da vida de Constantino, ele já estava enfermo e ele sabia que ia morrer, não tinha mais cura para a situação dele. Ele foi lá, chamou um padre e falou assim: ó, eu gostaria de. E no final, mesmo o cara criando a religião, eu gostaria de ser batizado, né, conforme foi João Batista, e eu gostaria de pedir perdão pelos meus pecados e também aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. No final da vida dele. Você acha que Constantino foi para o céu? Não, não foi. Inclusive Dante Alighieri fala que Constantino ele está no lugar mais assombroso do inferno. Porque Deus sonda os corações. Deus sabe que o que você está fazendo é só para não dar. Escuta bem o que eu vou lhe falar. É impossível fazer Deus de papel de trouxa. É impossível tornar Jesus Cristo trouxa. É impossível passar a perna em Deus. Não dá para você praticar a vida inteira maldade e no final se arrepender. Inclusive, existe uma carta que você tem que fazer uma varredura na internet para encontrar, onde Karl Marx se queixa contra Deus porque Karl Marx não vai alcançar, não vai entrar no céu. Eu não sei o que aconteceu, francamente eu não faço parte dessa história, mas alguma coisa aconteceu para que Karl Marx escrevesse uma carta, né, uma carta de próprio punho, falando, né, condenando a Deus, que iria destruir a humanidade, porque Deus não aceitou ele, né, em sua salvação. Não sei o que aconteceu. Então, o que eu digo para você é o seguinte: Deus não é esse garoto mimado que todo mundo, não. A pessoa foi lá, matou 30, abusou de 50, botou fogo em parquinho, e aí simplesmente no final vai morrer. Antes de morrer, eu me arrependo. Pá, vai para o céu. Aí fica lá com as anjas, numa grande SURUBA, né, intergaláctica. Não é assim. Não é assim. Vocês verão cristãos no inferno, só avisando. Então a coisa é um pouco diferente. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Elucidado a mente de vocês. De tal maneira que vocês acordem para a realidade, tá? Deus não é um garoto mimado, carente de proteção. Deus você não dá para fazer Deus de papel de trouxa. Então, assim, Deus, cara, se vocês conhecessem verdadeiramente a Deus, sério, vocês não pisariam dentro de um templo de pedra. Não pisariam. Então, assim, é isso que eu falo para vocês. Quando vocês descobrirem a essência de Deus, e Deus está dentro de cada um de você. Todo ser humano que foi criado, todo o espírito de vida, todo o fôlego de vida que foi criado, tem a sua essência em Deus. Aqueles que foram criados por Deus. Você encontrará dentro de si a Deus. E depois que você desenvolver um relacionamento com Ele, o que vai acontecer? Você nunca mais vai parar de conversar com Deus. E essa é a grande essência da vida. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre a igreja. Novamente, né, no vídeo de hoje, eu não ofendi ninguém, não ofendi a religião de ninguém, deixando isso aqui bem claro, tá? Mas sim, eu usei como exemplos, né, situações onde a coisa ela não tem a ver com a Bíblia. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.